E havendo trazido Bíblia, convém que ela seja frequentemente lida. Porque sendo ela lida, será também ouvida. E havendo sido lida e ouvida, vai produzir frutos em nossa vida. E produzindo frutos em nossa vida, amadureceremos muito mais e seremos muito mais úteis nas mãos de Deus. E assim estaremos prontos para tomar novas decisões, porque é tempo de decisão. Se encontraram Daniel capítulo 1, posso pedir-lhes que digam amém? Primeiro versículo que nós vamos ler é o de número 3, depois 4, depois 8. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Pai, seja sobre nós a tua graça nesta noite. Não há nenhum homem suficientemente idôneo e capaz de explicar a tua palavra, se não contar contigo, com teu Espírito. Um livro que, para ser escrito, necessitou de ser inspirado, para ser explanado e entendido, também necessita de inspiração. Que este povo, que é o teu povo, que se chama pelo teu nome, e veio a este santuário nesta noite, não volte vazio, em nenhuma hipótese, mas seja alcançado por ti, pelo teu bom Espírito. Nós estamos, ó Pai, aos teus pés, o único lugar de verdadeiro refrigério e de vitória para nós. Por isto, caminha, Senhor, à nossa frente, e nós prometemos te seguir, em nome de Jesus. Amém. Programa desta série de cultos especiais, deste congresso comemorativo, pede que haja reflexões sobre a importância de decidir. Muitas guerras neste mundo já foram perdidas. Fortunas incalculáveis se desperdiçaram, inclusive rapidamente. Vidas preciosas, de repente, perderam todo o seu valor e o seu sentido e foram atiradas vilmente ao abismo. Impérios desmoronaram. Governos aparentemente monolíticos. Comunidades que apareciam diante dos demais homens e mulheres deste mundo como invulneráveis. Tudo isto se desfez por uma das três razões: ou por não se tomar uma decisão, ou por não se tomar uma decisão na hora certa, ou por se haver tomado uma decisão errada. Se o Espírito de Deus caísse sobre nós nesta noite, sobrenaturalmente, e nós fôssemos apossados, possuídos deste Espírito de uma forma nova, renovadora e bela, e cada um de nós, de repente, se visse diante do trono do Altíssimo, daquele que mora acima das estrelas, e cada um de nós, cheio do Espírito, dissesse: Senhor, eu vou tomar uma decisão. Qual é a decisão? E nós ouvíssemos a palavra de Deus,
poucos dias seriam necessários para que nós fizéssemos a maior revolução da história. Porque com 12 homens decididos, Jesus modificou o panorama antropológico, sociológico, social, moral, fisionômico, geográfico, espiritual, de toda a ordem, quando ele chegou. E se ele fez aquelas transformações com 12 homens, imagine o que ele não é capaz de fazer com milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo, que ousassem tomar uma decisão nesta noite. Nós estamos apenas no princípio do ano, e provavelmente algumas pessoas, talvez muitas, quem sabe poucas, talvez algumas, tomaram outra vez uma decisão no finalzinho do dia 31. No entrar, no dealbar da alvorada do dia 1º, disseram: Senhor, o novo ano chegou, eu vou tomar uma decisão, eu vou ser o melhor crente, agora vai ser outro homem, 92, a coisa vai ser diferente, sou o novo homem. E de repente, no segundo dia, no terceiro dia, no quinto dia, no sétimo dia, no oitavo dia, descobriram que começaram já a fracassar outra vez. Não tem valor as nossas decisões? Onde está o problema? Naturalmente, a passagem dos anos não altera o nosso comportamento. A mudança de calendário não converte nenhuma pessoa neste mundo. Se Deus não trabalhar por dentro de nosso coração, não somente seremos as mesmas pessoas de sempre, como a nossa tendência será sempre piorar. Mas se nós tomarmos a decisão de servir a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, como Ele requer, como Ele merece, como nós precisamos, como nós devemos, alguma coisa diferente vai acontecer. E na verdade, sobre o que eu lhes quero falar nesta noite? Sobre um assunto extremamente simples. Eu estive lendo o programa. Tem gente que vai falar tão profundo neste congresso que sobrou para mim dar a mensagem mais simples. E porque tem que haver sempre uma que fica lá embaixo da balança. Eu vou ministrar nesta noite sobre os 3 elementos que compõem uma decisão vitoriosa. Se você tem tomado muitas decisões da vida e ainda fracassa, se você tem tomado muitas decisões da vida e ainda não se sente forte, se você tem tomado muitas decisões da vida e ainda se sente carnal, se você tem tomado muitas decisões da vida e ainda não avançou, o que é realmente que está faltando? Ó Deus, permite-me que eu possa ser um porta-voz teu para ajudar alguém nesta noite. Volto os meus olhos espirituais e a minha mente para a velha Babilônia. E vejo ali alguns jovens que são trazidos em cativeiro, selecionados por serem boas pessoas, escolhidos por serem de linhagem nobre, eleitos por serem inteligentes e destacados por terem uma personalidade profundamente positiva. E aqueles moços são trazidos para o cativeiro e eles vêm sido designados para aprender o idioma dos caldeus, mas não a sua religião, e vão conviver no palácio do rei sem que o imitem no seu paganismo. E acontece um grande milagre. Aqueles 3 moços, para citar os 3, e mais Daniel, para citar os 4, começam a ser verdadeiras estrelas no palácio do rei. Aqueles 3 moços, por um lado, e Daniel, por outro, começam a tomar decisões que aparentemente são chocantes, aparentemente são irreverentes, fogem ao trivial da vida babilônica, contrariam os costumes daqueles que habitam no palácio real, só que as suas decisões são tão sérias, são tão profundas, são tão espirituais, que mereceram ter elas pelo menos 2 grandes capítulos da Bíblia. Esta é a diferença. Quando nós tomamos uma decisão que não é pautada especificamente da vontade de Deus, ela não merece nem um versículo, nem um corinho.
Mas quando nós tomamos uma decisão sábia, prudente, espiritual, ela merece mais que um corinho, mais que um hino, um capítulo nas Escrituras. Se a Bíblia voltasse a ser escrita hoje, se nós, neste final de século e de milênio, fôssemos os protagonistas da história para ser escrita outra vez em forma de Bíblia, quem teria o seu nome mencionado nesta outra Bíblia do ano 2000? Quem teria? Aqueles que tomassem decisões como tomou Daniel. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Por ser um congresso de jovens, não obstante a louvável e magnífica presença de eminentes pastores e líderes, eu falo nesta noite como se só as jovens estivessem falando. Há 3 elementos constituintes da decisão vitoriosa. E eu espero em Deus não tenha vindo em vão a Curitiba. Que no final deste culto, eles e elas, rapazes e senhoritas, adolescentes também, tenham percebido de Deus o seu propósito e comecem a tomar decisões dentro deste santuário. Decisões que revolucionem o inferno. Porque até hoje nós temos tomado decisões unicamente de efeito na terra. A igreja precisa alterar a própria história no inferno. E alguém diz, mas como? Vamos tirar alguém de lá? Não vamos tirar alguém de lá, mas vamos impedir 2 coisas. Primeira, impedir de que mais gente entre lá. E segundo, impedir que eles fiquem fazendo festas com os crentes inconstantes aqui em cima, porque o inferno está embaixo. Nós vamos tomar decisões que vão trazer pânico ao inferno, glória ao nome de Deus na terra e uma alegria incalculável no céu. Porque quando um jovem decide alguma coisa bíblica, espiritual e eterna nesta vida, os 3 reinos do universo se manifestam. O reino de Deus lá em cima, o reino dos homens aqui embaixo e o reino do inimigo lá embaixo, mais embaixo ainda. Vamos nesta noite ouvir de Deus o que precisamos para tomar grandes e vitoriosas decisões. São simples os enunciados, mas são verdadeiros. Em primeiro lugar, se você quer ser um jovem vitorioso nas suas decisões, lembre-se do seguinte: toda decisão que agrada a Deus deve partir de um espírito de determinação que Deus implanta em nosso ser e é capaz de nos fazer ir contra tudo e contra todos, mas nós não olhamos para trás e não renunciamos ao nosso ideal, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O que está acontecendo no mundo é que dentre os muitos demônios que têm sido jogados, atirados, lançados, transportados do inferno para o nosso planeta, um dos demônios mais comuns é o demônio da frouxidão, o demônio da instabilidade. Sou crente se as coisas são favoráveis, se não são, pelo menos eu não levo a minha Bíblia solta. Eu digo que sou pentecostal se tudo estiver de acordo, mas se houver algum problema, eu digo que apenas sou de uma igreja neopentecostal, renovada entre aspas ou coisa parecida, seja lá o que for. Se você está decidido a transformar o mundo, primeiro transforme sua própria vida e comece nesta noite a ser uma pessoa determinada. Não é próprio dos filhos do rei serem frouxos. Não é próprio dos filhos do rei dos reis e senhor dos senhores serem tíbios, serem indecisos. Nós não estamos em cima do muro, nós estamos dentro do palácio. Nós estamos vivendo na própria presença de Deus. Deus está requerendo esta noite que cada jovem que decidiu ser crente, seja crente mesmo. Não há lugar neste mundo para uma igreja de fantasia, só lugar neste mundo para uma igreja testemunha, uma igreja que aceitará até o martírio, se preciso for, mas ela é uma igreja determinada. Glória seja dada ao Senhor. A razão por que há tantos desviados, caídos, é porque o espírito de determinação tem desaparecido de muitas vidas.
Nós não fomos chamados para servir a Deus, para termos mordomias aqui nesta vida, sermos pessoas que estão vivendo de tal maneira que não podem ter tribulações, não podem ter problemas, não precisam ter dificuldades. E nós geralmente vemos que os jovens encontram essas dificuldades. Pastor, o que é que eu posso fazer para viver uma vida sem problemas? Desviar-se. O que é que eu posso fazer, pastor, para não viver tão atribulado como vivem alguns da igreja? Morrer. Porque quem quer servir a Cristo piamente padecerá perseguições. Nós não temos sido chamados para sermos espectadores de um circo ou de um teatro. Nós somos chamados para ser soldados de um exército. E nós estamos em luta e temos que ser determinados. Jovem cristão, jovem evangélico, jovem pentecostal, jovem assembleiano, jovem dalmátice, tenha fibra e defenda a sua fé. Seja cristão, seja pentecostal, seja, na verdade, um homem determinado diante daquele seu professor ateísta, materialista, darwinista. Diga para ele que a sua fé, apoiada na Bíblia, não aceita a teoria da evolução. Fora com a frouxidão e vamos ser determinados à defesa de nossa fé, porque esse é o único tipo de pessoas que alcança o lugar nas Escrituras. Determinação. Está você determinado a servir a Jesus? Eu sou do tempo em que, quando se batizavam os novos crentes, se lhes perguntava: até quando quer servir a Jesus? Porque se é só para arranjar uma namorada, não precisa ser batizado. Se é para tentar conseguir uma cesta básica no serviço social da igreja, isso se consegue sem o batismo. Se você se batizou, é para ser uma testemunha de Jesus, no poder, na unção, na graça, na virtude, na eloquência, na autoridade e também no sofrimento do Senhor. Quem é que entende isto e pode dizer amém? Amém. Este é o tempo de decisões. Primeiro, decisões com determinação. Se você determinou servir a Jesus, é para servir até a morte. Se você determinou servir a Jesus e determinou servir a Jesus na Assembleia de Deus, é para falar em línguas. A Assembleia de Deus sem línguas estranhas muda de nome, porque esta igreja nasceu do fogo. A Assembleia de Deus sem profecias é outra igreja. É um rótulo de Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja de jovens que profetizam. É uma igreja de jovens que tem a autoridade do Espírito. É uma igreja de jovens que expulsam demônios, porque estão decididos e determinados a servir a Deus. À medida que nós vamos recebendo nos nossos cultos, nas nossas festas, irmãos da periferia e primos da redondeza, nós vamos perdendo a nossa autenticidade. Eu tenho vindo aqui esta noite, em nome de Jesus, para rogar à mocidade de Curitiba que mantenha a sua autenticidade. As vigílias continuam, porque assim é que nós nascemos. Não teremos vitória nos desportos, nos esportes e nem nas facilidades com que a periferia está tentando segurar-se. Teremos vitória nas lágrimas, no jejum, nas vigílias, no poder de Deus e na leitura da Bíblia Sagrada. E para isso é preciso determinação. Jovens que me ouvem nesta noite, algum dia a tocha olímpica vai passar para as mãos de vocês. Que a igreja dos próximos anos não venha a ser liderada por um grupo de jovens que nunca jejuaram, porque quem não jejua não conhece os segredos de Deus. Quem não vai às vigílias não conhece o que significa escutar a voz de Deus na madrugada. A igreja daqui a poucos anos, ela será uma igreja que precisa, como a de hoje, ter na sua liderança homens que creem na cura divina, creem, pregam e praticam, porque esta é a nossa herança. Glória seja dada ao nome bendito do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Determinados.
determinados. Daniel, pois não, está aqui o bife, não quero. Daniel, está aqui o bife, não quero. Por quê? Por duas razões. Primeira, porque esse bife já passou pelo oratório e foi oferecido a Abel. Segunda, que é a razão maior, é porque eu estou determinado a não me contaminar. Deus, nesta noite de congresso, põe o espírito de Daniel no coração de cada jovem e que se apaixonem por ti e abominem se contaminar. Senhorita, em nome de Jesus, nesta noite, determine que vai manter a sua virgindade até o casamento, porque isto é o sinal do apreço de Deus e de seu apoio a você. Não venha ao altar desvirginada, porque a virgindade continua a ser um bem espiritual e moral de grande valor. Não importa o que a geração moderna e diabólica de fora está dizendo, os padrões da igreja não mudaram. Ou mudaram? Ou mudaram? Ou mudaram? Ou mudaram? Se não mudaram, então vamos ser determinados. Venho nesta noite em nome de Jesus apelar aos jovens para que determinem no seu coração preservar os valores espirituais da igreja. Valores espirituais da igreja. Algumas coisas na igreja que são intocáveis. Durou 75 anos o grande império de Lenin, Marx e companhia, ou melhor, e descompanhia. Durou 75 anos. Aqueles que pregaram que a religião é ópio dos povos e a Bíblia é um livro superado, onde estão agora? Não estão. Esse livro está tremulando como bandeira nos quatro cantos da terra e transformando vidas. Por quê? Porque são valores espirituais insubstituíveis. Jovens da UMADICE, jovens congressistas, quando os homens se cansaram da lenha, buscaram carvão. Quando se cansaram do carvão, buscaram o gás. Quando se cansaram do gás, buscaram o micro-ondas. Não sei o que buscarão quando se cansarem do micro-ondas. A igreja nunca se cansará deste livro. Temos tempo para chuchar. Temos tempo para vampirar. Temos tempo para jossuarizar. Temos tempo para iniciar. Temos tempo para globalizar. Temos tempo para manchetear. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para ler a Bíblia. E a mocidade está carente de Bíblia, está anêmica de Bíblia, está pobre de Bíblia, e este é o mal terrível. Isto não pode continuar. Nesta noite, determine que você voltará para a Bíblia. Você que é batizado com o Espírito Santo, aproveite agora para ser renovado. Pai, sopra o Espírito renovador sobre os teus filhos agora. Fale línguas com liberdade do Espírito do Senhor. Porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os mancebos vão profetizar. A Bíblia não pode ser substituída. A melhor liderança jovem que houver na igreja, a melhor, não pode substituir o ministério. Ela é um elemento em formação, ela é um elemento em forma de aprendizagem, mas o ministério é insubstituível. A Bíblia é insubstituível. O sangue de Jesus não tem sucedâneos. Só Ele pode impedir que o diabo venha e traga sobre a nossa fé ou a nossa casa problemas insolúveis. Quem pode glorificar a majestade do Senhor? Aleluia.
Determine nesta noite que você vai mudar. Foi muito bom que não me tivessem convidado para o primeiro dia, para não estragar o congresso. E também foi bom que não foi para o último, porque assim não ficou na história. Mas eu estou no meio. Você vai mudar esta noite. Este tipo de vida que você vem levando não é a vida ideal que Deus plantou para você. Deus quer fazer de você nesta noite um gigante espiritual. Pai, quando eu estiver continuando a falar nesta tribuna, reparte o teu poder com os jovens aqui nesta noite. Eu não abro mão do Pentecoste. E não é só porque meu nome se chama Assembleia de Deus. Não, não é só por isso. Não é pelo nome que está no cartório. É pelo fogo que está queimando na alma. Se você quer tomar uma decisão que agrade a Deus, seja determinado. Se todos forem contra você, você ainda está do lado da maioria. Porque maioria não é a humanidade, maioria é Deus. Agora, se você está acanhado de ser minoria, a minoria relativa que é a igreja, glorifica a Deus nesta noite, porque quem escapou do dilúvio foi a minoria. Se você é minoria e você tem acanhamento de ser igreja, porque igreja é minoria, foi a minoria que escapou do incêndio de Sodoma e Gomorra. Se você tem acanhamento de ser minoria, fique contente com Raabe, que foi a minoria que se salvou lá em Jericó. Deus tem dons espirituais, privilégios, poder, vitória para esta minoria que está aqui esta noite. Esta minoria é a elite de Curitiba. Esta minoria é o grande instrumento de Deus para esta cidade e para esta geração. Eu venho aqui esta noite dizer-lhes que nós não podemos entrar no ano 2000, e só faltam 8 anos, nós não podemos entrar no ano 2000 sem determinação. O que é que nós queremos? Defina hoje, decida hoje o que é que você quer. Eu já decidi, quero viver para Jesus até o último suspiro da minha vida, e depois vou viver com Jesus o restante do tempo, que é a eternidade. Se você tem uma dor de cabeça agora, eu não quero pregar para ninguém com dor de cabeça, porque você fica triste e não pode me ouvir. Pai, todas as pessoas que estão aqui dentro agora com dor de cabeça, todas, sem nenhuma exceção, sejam curadas agora. Sejam curadas agora. Sejam curadas agora. Filho de Deus, aí vai a cura para ti. Filha de Deus, aí está o Senhor te curando. Aí está a mão do Senhor estendida esta noite sobre este santuário, sobre o seu povo que está aqui. Recebe a tua bênção e glorifica ao Senhor por ela. Aleluia! Agora, eu não sou ator e muito menos palhaço. Eu sou um instrumento, um pregador, um mensageiro de Deus. Levante sua mão direita. Você que acaba de ser liberto de sua dor de cabeça, por favor, levante sua mão direita. Estou vendo ali. Quem mais? É uma multidão. Faça assim, por favor. Eu continuo então. Ontem à noite foi o nosso culto de membros em nossa igreja. Um culto de membros, apenas o culto de membros. Mas o Senhor Jesus curou a 7 surdos. Porque não tem mais ninguém neste mundo para isto, só a igreja. Então a igreja vai fazer. Estou autorizado pelo Espírito de Deus nesta noite a dizer que desta comemoração do jubileu vai emergir, vai brotar apaixonados por Jesus. Se você quer ser parte deles, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Uma coisa só: determine. Só os jovens, falem comigo, determinação. Vamos lá, 1, 2, 3. Não, devagarzinho, devagarzinho, passo a passo. Determinação. Só os moços, faça com sua mão assim, por gentileza.
Só os jovens, rapazes e senhoritas. Estão prontos? Vou fazer, olhe para mim bem, por favor. Determinação. Agora, quando chegar a ação, vocês podem levantar o punho. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Já está começando o pânico no inferno. Estão prontos? Alô, punho cerrado, está pronto? O punho pronto? Vamos lá. Determinação. Vamos outra vez. Eu estou pregando a jovens. E não perdi a linha. Muito pelo contrário, arranjei o cordão. Aleluia. Vamos lá. Determinação. Eu rogo a ti agora, Pai, que toda pessoa que disse esta palavra seja cheia do teu Espírito agora. Toda pessoa que disse essa palavra seja cheia do teu Espírito agora. Isso mesmo, irmã, pula, 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 determina. Foi assim que começou a Assembleia de Deus. Já que você não pula o carnaval, então pula o congresso. Pula. Deixa ver movimento do Espírito na casa de Deus. Determina nesta noite que tu vais ser uma nova criatura. Determina nesta noite que o Espírito se apoderará de ti e tu serás, como diz a Bíblia, convertido, transformado em outro homem, em outra moça, em nome de Jesus e para a sua glória. Quantos jovens sentem a presença do Senhor na sua vida? Balancem sua mão assim. Que lindo. Aleluia. A sarça está pegando fogo. A sarça está pegando fogo. Aqui deste lado, desça agora o movimento do Espírito deste lado aqui, em nome de Jesus. Espírito de Deus, manda o derramamento agora de poder sobre este lado aqui. Homens e mulheres comecem a ser cheios do Espírito, a ser tomados pelo Espírito. Comecem agora a falar em outras línguas, a cantar hinos espirituais, a serem cheios do Espírito. Determine nesta noite. Eu não vou ser mais frouxo. Eu não vou ser mais essa criatura tíbia, indecisa. Sou, não sou, sou, não sou, sou. Diga comigo, sou. Outra vez, sou. E Deus completa o resto. Sou valente, sou soldado, sou vencedor. Aleluia, sou invulnerável no poder e na unção do Espírito Santo. Se você está sendo batizado com o Espírito Santo, por favor, ninguém toque nessa pessoa. Deixe Jesus batizá-la. Ali daquele lado, ali ó. Deixa. A mocidade está na encruzilhada. Todas as forças do inferno estão como baterias assestadas contra a mocidade. Mas vão chegar aqui e encontrar uma resistência. Vocês vão dizer, Satanás, fora! A determinação é a barricada de Deus contra o diabo. Os jovens escutaram o que eu falei? A determinação é a barricada de Deus contra o diabo. Só os jovens, falem comigo, por favor. Alô? A determinação é a barricada de Deus contra o diabo. Ele diz sutilmente, vou derribar a Sinfônia. Vou derribar o Arquimedes. Aí vem sutilmente. Quando chega, encontra um homem determinado.
Me mostre na Bíblia homens determinados caindo. Homens determinados não caem. Homens determinados não fogem. Homens determinados não vacilam. Homens determinados não fracassam. E você agora é um homem ou uma mulher, um rapaz ou uma moça determinado. O segundo componente de uma decisão vitoriosa. O primeiro componente é determinação. A mim pouco importa se eu estou ou não estou sendo homilético. Não estou ganhando para isto. Nem para ser, nem para não ser. A mim pouco importa se não está muito bonito isto. Do ponto de vista da forma. Eu estou lhe falando o que eu recebi do Senhor. E também lhe prometo que não estou trazendo enlatado nenhum aqui. Ouça-me. Se você quer tomar uma decisão vitoriosa nesta noite, no centro do Congresso, você tem que ser uma pessoa cheia de dedicação. Eu pediria para desligar todos os microfones, mas ninguém me ouviria. Eu pediria para apagar, para pausar todas as câmeras, mas ninguém me ouviria nem me veria. Então eu vou falar assim mesmo, com os microfones ligados e as câmeras em on. Se vocês fossem apaixonados por Jesus, como os muçulmanos são apaixonados por Maomé. Se vocês fossem apaixonados por Jesus, como os budistas são apaixonados por Buda. Se vocês fossem apaixonados por Jesus, como a maioria dos pais ou mães de santo são apaixonados pelos orixás, se vocês tivessem essa dedicação, muito provavelmente Jesus já teria vindo. Alguns lugares falta feijão, em algum lugar está faltando soja, em algum lugar está faltando pepino, em algum lugar está faltando machixe, em algum lugar está faltando peixe, em algum lugar está faltando água. Mas a igreja parece que o que está faltando é dedicação. E os poucos que se levantam para fazer a obra de Deus são criticados. Os poucos que se projetam com alguns passos para frente são ainda rotulados de puxa, etc. Porque falta o espírito de dedicação. Falta? Não, faltava. Chegou. Eu não trouxe. Eu estou encontrando. Olhe para Deus com os olhos da fé. E veja que Ele está distribuindo dedicação para o povo. O grande problema que existe hoje é que muitas pessoas consideram dedicação um peso. Ai, mas não é possível, eu tenho que ir à escola à noite, ainda tem um tal de ar livre, eu não aguento, eu trabalho a semana toda, e sai do coro na segunda, ai, tem que ouvir ainda o pastor no culto de membros. Não, quarta, paciência, não conte comigo. Quinta, que é isso, quinta? Não, dedicação para nós é um peso. Os irmãos se lembram de uma palavra que está escondida na Bíblia, mas está, e diz assim, e era a festa da dedicação. É claro que literalmente falando isso quer dizer outra coisa, mas espiritualmente falando, eu tomo aquele versículo como uma mensagem para nós. Quando há avivamento, dedicação não é um peso, é uma festa. Quando é que nós veremos a obra do Senhor multiplicada? No dia em que dedicação for uma festa. Dedica nesta noite tua vida ao serviço de Deus, porque tu dedicaste à salvação, mas não dedicaste ao serviço. Deus quer nesta noite que nós tomemos uma decisão. A decisão é, Senhor, eu me dedico a ti. Daniel primeiro determinou. Segundo, Daniel dedicou. Determinou não se contaminar. Segundo, dedicou sua vida exclusivamente para Deus. Se você arguir-me e argumentar comigo que hoje não existe mais Daniel, você vai ficar falando a noite toda sozinho. Porque simplesmente eu vou lhe dizer, Daniel existe, Daniel existe, Daniel existe. Porque aquele Daniel da Bíblia se foi, mas como Deus de Daniel está vivo, há Daniéis aqui nesta noite. Está você nesta noite pronto a dedicar a sua vida ao Senhor Jesus? Quer
Quer você nesta noite, que já é batizado com o Espírito Santo, quer você nesta noite receber um banho, um batismo de dedicação para ser o instrumento efetivo e real que Deus quer usar em Curitiba? Quer? Esta é a sua decisão para esta noite. O tema não é uma escolha minha, o tema é uma escolha da direção do Congresso. A mensagem não é uma escolha minha, eu recebi do Senhor. A decisão não é uma escolha do Congresso, é uma escolha sua. Jovens, é tempo de decisão. É tempo de decisão. Nós não podemos perder o sentido espiritual da fé. Porque nós temos agora um terminal de computador diante de nós. Talvez nós sejamos tentados a menosprezar a fé. Jovens que me ouvem, computadores não substituem a fé. A mais sofisticada tecnologia, japonesa ou coreana, não importa, ela não substitui a fé. E Deus disse que o justo viverá por fé. E nesta noite eu rogo a Deus que aumente a tua fé. Fala em línguas, fala, irmão. Fala. Começa a ter visões, começa. Se tem um doente perto de você, ora logo por ele aí. Deus quer que a igreja se prepare para subir. E para que suba, ela tem que ser, primeiro, determinada. Segundo, ela tem que ser decidida. Eu estou me esquivando de trazer ilustrações ou exemplos da Bíblia, porque eu teria que ir de Gênesis, de Abraão, ou de Noé, ainda antes, até Apocalipse, para terminar com João. Todo homem na Bíblia que merece o rótulo, o título de grande homem, ou todo homem na Bíblia que merece ser chamado de homem de Deus, só foi homem de Deus, primeiro, porque determinou. Segundo, porque dedicou. Você gostaria de dedicar sua vida outra vez ao Senhor nesta noite? Você gostaria de oferecer outra vez nesta noite sua voz, seu talento? Talvez você diga: eu não tenho dinheiro, mas tem voz. Eu não tenho voz, mas tem saúde. Eu tenho pouca saúde, mas alguma coisa que você pode fazer. Eu gostaria de ler outra vez o versículo que está em Daniel. Diz a Escritura Sagrada, isto nós já lemos 1000 vezes. E Daniel assentou no seu coração. E Daniel assentou no seu coração. 3 coisas. Eu já começo a terminar. Se nós queremos que a igreja dos próximos anos seja tão vencedora quanto a dos anos anteriores, que haja um espírito de determinação. Se nós queremos que a juventude mantenha acesa esta chama espiritualmente olímpica da fé, do amor e do poder, nós temos que ser dedicados. E agora lhes falo em último lugar. Se nós queremos tomar decisões de vitória, nós não somente temos que ter determinação, nós não somente temos que ter dedicação, nós temos que ter direção. Se eu não lhes falar 1 ou 2 ou 3 ou 4 minutos sobre isto, eu não sou fiel a Deus na sua palavra. Como pastor de igreja, nestes últimos anos, isto não é uma inconfidência. Talvez o que eu mais tenho ouvido as pessoas confessarem e dizerem, eu traduziria numa única sentença: pastor, eu não tenho direção. Há casais que estão perdendo a direção. Há homens que têm responsabilidades na obra de Deus e estão perdendo o senso de direção. Há professores da escola dominical que estão perdendo a direção. E há milhões e milhões de criaturas, e entre estas estão inúmeros jovens que estão perdendo a direção. Por que muitos estão perdendo a direção? Porque há uma bateria que não cessa de trabalhar aí fora contra nós, tentando aplicar em nós uma corrupção cerebral, porque aquilo não é lavagem.
e tentando fazer com que nós descriamos dos valores espirituais. Eu quero concordar com você, jovem, nesta noite, se você tem um grande sonho para a sua vida e você quer estudar informática para trabalhar, quem sabe, por aí, e ter um bom salário. Eu não vou contra você nesta noite. Eu não vou contra você esta noite se você está fazendo direito, se você está fazendo sociologia, antropologia, se você está fazendo obstetrícia, se você está fazendo arqueologia, não importa. Agora, se você não tiver um senso de direção para a sua vida espiritual, você será inútil nesta vida e será inútil na obra de Deus. Eu quero sugerir nesta noite que alguns jovens olhem para a coisa mais preciosa que existe no mundo. Não é ser um senador da República. Não é ser o presidente de uma companhia internacional. Não é ser uma pessoa que tenha na sua mão muito poder, muita autoridade. A coisa mais maravilhosa que pode haver no mundo hoje é um homem, uma mulher, ter a direção certa da obra de Deus e partir para aquele lugar em que está chovendo a bênção, a autoridade, e começar a ser instrumento de Deus para expelir demônios, para curar enfermos, para pregar o evangelho, para transformar este mundo, para trazer esperança, para proclamar as virtudes, para acender uma luz, para destruir o mal, para sustentar a obra do Senhor, para fazer crescer a igreja e fazer reduzir o inferno. Eu falo agora muito diretamente nesta noite de congresso. Por que você não opta pelo ministério do evangelho? Eu vim aqui esta noite para isto. Por que você não opta pelo ministério do evangelho? Talvez você não queira ser o ministro porque você já ouviu falar que tem sido muitos os sofrimentos do pastor José Pimentel de Carvalho. Talvez você não simpatize com o ministério porque você já ouviu dizer que irmão Bruno Skolimowski sofreu muito e foi muito criticado. Talvez porque você ouviu dizer que Paulo, e leu também, que Paulo e Silas foram presos. Eu gostaria que você sonhasse por um minuto com a glória que estes homens têm garantida na eternidade. Se eu puder ver no final desta mensagem, nesta noite, 10 jovens, 10, que decidem, que determinam, que se dedicam e que se dirigem para a obra do ministério, eu me atrevo a dizer que este poderá ser o maior resultado deste jubileu de prata. E aí merece o nome de jubileu de prata. Médicos, está faltando mercado, não está faltando? Está faltando mercado para os médicos. Advogados, eles estão se encontrando aí nas ruas. Não há mais. Dentistas, é verdade que faltam alguns no sertão, mas sobram aqui pelas regiões citadinas. O que é que está faltando no mundo? Enfermeiras, não é isso que está faltando. Comissários de bordo, a VASP está dispensando. Tripulação, não, a American Airlines está dispensando 500 agora. O que é que está faltando no mundo? Políticos? Não, há muitos. Estadistas? Não. Comerciantes? Não, estão sobrando muitos. As concordatas são... O que é que está faltando? Estão faltando homens dedicados, determinados e dirigidos para entrarem na obra do ministério nesta última década e mandarem Satanás de marcha ré para o inferno e ocuparem a terra com a palavra de Deus, com o poder de Deus e com a graça do Senhor Deus. Eu tinha 5 anos de idade e meu pai me deu o papel assim mais ou menos deste tamanho e me disse: decore isso aí. E eu decorei. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero falar esta noite sobre João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira. Disse: senhoras e senhores, Deus quer salvar o mundo, para isso mandou Jesus. Quem quer se entregar a Jesus? Eu decorei aquilo, 5 anos, 6 anos, 7 anos, mas eu me lembro ainda. Aos 12 anos, então meu pai me disse: agora você não vai mais decorar nada, você vai falar. Foi tão difícil, foi tão pesado. 12 anos. Agora este ano completo 52, 40 anos. Estive nos Estados Unidos morando 5 anos. Nunca ganhei $1 por qualquer trabalho humano. Nunca, nunca, nunca. Essas mãos, se não estivessem puras para outras coisas, estariam puras e virgens nesta área. Sabe por quê? Eu abracei, por direção de Deus,
o que há de mais sublime neste mundo, o ministério do Evangelho. E se a minha primeira mensagem, sem ser escrita, foi aos 12 anos, e agora eu completo 42, então estou apenas há 40 anos pregando o Evangelho. Jovens, se eu pudesse voltar a ter 18 anos, 20 anos, e estivesse aqui nesta noite, e tivesse que tomar uma decisão, eu diria: Senhor, eu abraço o ministério. Se eu tivesse que viver outra vez 50 anos, ou pudesse viver 100 anos, e o Senhor me dissesse: escolhe o que fazer, eu iria outra vez sair pelos países deste mundo, para ver o que via em Gana. O presidente da República, General Acheampong, dobrar os seus joelhos, e quando eu lhe perguntei: General Acheampong, o senhor é a maior autoridade neste país, mas acima do senhor existe o Senhor Deus, o senhor reconhece? Sim, eu reconheço. O senhor quer dar o seu coração para ele? Yes, I do. Eu quero dar o meu coração. Eu não conheço nenhum prazer maior do que esse. Eu quero convidar vocês desta noite para fazer uma nova dedicação para Deus. Eu quero convidar vocês esta noite para terem uma libertação desta sexomania que está matando a sociedade do século XX. Matando. Sexomania. Há uma revista que há 10 anos atrás as famílias podiam ler essa revista, podiam ter. Agora não se pode nem olhar para uma revista de circulação nacional, que já foi nobre, que já foi importante. Estampou esta semana uma senhora absolutamente despida. Os valores morais se acabaram. O que havia de pudor se acabou. Os homossexuais estão sendo cotados agora para serem homenageados com selos para honra na fileteria. Senhoras e senhores, jovens e rapazes, o mundo apodreceu. Vós sois o sal da terra. Eu quero orar esta noite por jovens que estão atormentados pelo demônio da sexomania. A vontade é só falar em sexo, é só pensar em sexo. Eu quero orar por você nesta noite, porque está vindo um poder novo sobre a mocidade, e Satanás não terá poder sobre as nossas vidas. Dentro deste salão nesta noite é um jovem que está no 2º ano de educação física e está me ouvindo aqui esta noite. Eu quero falar só para ti por 30 segundos. Este não é o caminho que Deus preparou para ti. Não que isto seja ilegítimo, é que tu sabes que as orações de tua mãe te sustentam e o Senhor te está encaminhando para o ministério. Eu te rogo nesta noite, em nome de Jesus, que tu tomes a tua decisão e venhas servir a Deus como Ele está pedindo, como Ele está requerendo. Aleluia. Eu posso te ver claramente na minha mente, no meu espírito agora. Nós vamos ter alguns jovens nesta noite que vão tomar uma grande decisão. Eu tomaria um avião nesta noite e iria a Tóquio pregar esta mensagem. Eu tomaria um avião esta noite e iria a Boston pregar esta mensagem. Eu iria a qualquer parte do mundo pregar esta mensagem. Porque eu estou vendo que Deus está me ordenando. Diz ao meu povo, aos meus jovens, que tenham pressa. Porque eu quero usá-los como nunca antes foram usados em minhas mãos. Antes que o diabo destrua a tua vida, vem agora e diga: Deus, sou eu que vou destruí-lo, em nome de Jesus. Não importa quantas vezes tu já decidiste, pastor, já é mania minha, e lá na frente, não é mania. Finalmente tu vens com decisão, com dedicação e com direção. Eu quero orar nesta noite por alguns rapazes que estão neste santuário, não importa onde estão, e querem vir aqui à frente, e querem abraçar a obra do Senhor como alvo supremo da sua vida. Eu não estou tratando de consagração ao ministério, eu não estou tratando de ser missionário aqui e ali, eu estou chamando jovens que vão determinar servir ao Senhor Jesus mais do que todas as coisas. Podem começar a vir agora, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que não se ajoelhem, por favor. Eu vou pedir que fiquem de pé, por gentileza. Fico agradecido.
Eu estou recebendo uma palavra de Deus para este jovem de blusa verde aqui. Eu gostaria que os pastores ficassem atentos a isso. Este jovem por favor, este irmão aí de blusa verde. Eu preciso que alguém toque nele para que ele me ouça. O Espírito de Deus me diz que ele já te livrou da morte. Uma vez. Tu escapaste por um milagre. E tu estás aqui nesta noite. Recebe a bênção do Senhor sobre a tua vida agora. Recebe a bênção do Espírito do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Determina, dedica-te e dirige-te ao encontro do Senhor. Eu, com muito temor na presença de Deus, rogo ao pastor Wagner Tadeu que ore por este moço. Eu não sei quem tu és, mas o Senhor te conhece a fundo. Eu tenho uma palavra de Deus para aquele jovem. O senhor pode orar aí, para aquele jovem que está de blusa amarela, assim meio colorida, fantasia. Eu tenho uma notícia boa para ti. O Senhor vai te libertar agora. Tu estiveste no cativeiro até hoje. Tu ainda vieste a este culto dentro da gaiola, mas o Espírito de Deus abre a gaiola agora! Xandarabacanturi andarabacanduri dalarassandarabacas. Deus aceita a tua entrega que tu estás fazendo agora. Eu vou pedir ao meu querido irmão uma especial gentileza de orar especificamente por aquele jovem ali. Aquele que está de mãos levantadas de blusa amarela. Aquele moço está tendo uma transformação tão profunda na vida, mas tão grande, tão especial. Aos organizadores deste congresso, eu gostaria de dizer, isso não foi programado para a mocidade se reencontrar. Foi programado para Deus tocar nos jovens. Jovens, vocês decidem abraçar a obra de Deus. Se decidem, levantem as mãos. Vocês determinam servir a Deus. Vocês aceitam esta direção de Deus para as suas vidas. Sheba Kanduri Dalabagas.